Bom, o Kafka ele trata de você ter produtores e consumidores. Agora, como que produtores vão registrar mensagens no Kafka, persistir mensagens numa partição de um tópico no Kafka, e como que consumidores vão se inscrever para ler ou para receber essas mensagens. Então a gente já falou disso rapidamente, né? Você pode usar o console, você pode usar uma API do Kafka. O console, na verdade, nos bastidores ele vai usar a API, ou você pode usar o Kafka Connect, que também nos bastidores ele vai usar a API. Então o console, você simplesmente vai lá executar um comando com alguns parâmetros, você vai criar um tópico, você vai se inscrever como consumidor, você vai gerar mensagens para um determinado tópico, ou seja, você vai produzir. A outra forma do uso da API, né, como eu já havia mencionado rapidamente, você pode usar a API em praticamente qualquer linguagem de programação, em Java, em Python, em C. Aí você tem uma funcionalidade de mais baixo nível, né? Ou por fim, você pode utilizar o Kafka Connect. Então o Kafka Connect é a opção aqui mais interessante. Por quê? Porque você tem conectores prontos e você vai utilizar esses conectores de forma declarativa. Você não precisa escrever código, você simplesmente vai dizer lá o que você precisa. Você vai configurar. Então você só precisa instalar e configurar os conectores. É claro que isso pode representar aí alguma demanda, mas é muito mais simples do que se você for usar uma API. Outra questão interessante com o Kafka Connect é que você pode usar ele tanto como produtor como consumidor. Eles são escaláveis de forma praticamente automática, tem tolerância à falha, já automaticamente também produzem balanceamento de carga, e ele suporta tanto o modo standalone, que você vai ter um único processo, quanto o modo distribuído. Então o Kafka Connect, né, como eu falei, você pode utilizar ele tanto como produtor como consumidor, né? E quando você usar ele entre o produtor e o Kafka, né, entre o broker, ele é chamado de Connect Source. E quando você usa entre o broker e um consumidor, ele é um Connect Sync. E o Connect, né, ele tem alguns elementos, né, que é, por exemplo, o Worker, que ele faz conexões individuais do cluster para o source e para o sync. Você pode escalar ele adicionando mais workers. E vejam que interessante, você pode ter source e sync no mesmo elemento connect. O Kafka é uma ferramenta, né, para movimentar dados. Né? Então, você tem dados sendo produzidos e você tem um elemento intermediário que é o Kafka e você tem consumidores. Então, o Kafka ele dá garantia que esses dados vão se mover de um lugar para o outro. Então, não é função do Kafka executar transformações de dados. Você pode, por exemplo, depois usar, por exemplo, o Spark, né? Só um exemplo, você poderia usar N ferramentas para executar transformações e até outros tipos de técnicas dos seus dados. Né? Você pode criar resumos, relatórios, modelos de machine learning, enfim. Mas essa não é a função do Kafka, transformar os dados. Porém, o Kafka Connect ele tem um conceito que são as transformações simples em mensagens, né, que você vê aqui pela sigla SMTS, que permite com que você faça algumas transformações, como o nome diz, transformações simples, nas mensagens. Então, tipo, você pode ver aqui que você pode criar um novo campo, você pode trocar campos, você pode aplicar uma expressão regular e até filtrar dados utilizando este conceito, essas técnicas que estão disponíveis no Kafka Connect.